Tem pressa, não. Para você que está assistindo essa aula gravada, eu vou fazer a correção do capítulo 2 na semana que vem, na quarta-feira, que é um dia que a gente tem 2 aulas e fica melhor para fazer a correção. Hoje, a gente vai trabalhar o estudo das forças na página 32, tá bom? Do manual. E aí, o que acontece? Eu estava explicando aqui, pessoal. A senhora disse página 32, é 38. Página 38, viu, gente? Desculpa aí. Página 38 do manual, o estudo das forças. Bom, conforme eu estava dizendo antes para vocês, a gente vai estudando um pouquinho de física, sabe? Ao longo de todo o ensino fundamental. E aí, agora vocês vão ter um momento para estudar esse tipo de assunto. Não é difícil. É bem introdutório, mas é preciso prestar atenção, tá bom? Bom, a Terra, ela só é o que é porque existem forças. A força gravitacional, que puxa tudo para o meio, tá? Se a gente ficar sem gravidade, a Terra entra em colapso, em desequilíbrio. Porque não é só a gente passar a flutuar, não. Imagina que tudo vai flutuar. O oceano vai flutuar, tá certo? Então, tudo isso vai perder o controle. Outra coisa, a gravidade também garante o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento dos ciclos bióticos. Então, sem a gravidade, sem essa força, a gente não consegue ter a vida do jeito que a vida se coloca na Terra. E aí o homem, ao longo de toda a sua história de evolução, ele foi entendendo como é que funcionam as forças e desenvolvendo técnicas e ferramentas para auxiliar o trabalho dele. Lembra da aula que a gente falou de gangorra, que foram as tecnologias simples, né? Pronto, a partir daquelas observações, a gente pôde fazer outras observações. E agora vocês vão estudar velocidade, repouso, dinâmica, tá certo? Aqui, ó, já começa aqui, logo no comecinho, dizendo assim, ó. Bom, vamos observar a imagem. Olha essas imagens aí. Quem tá vendo? Um salto de paraquedas. Eu acho que o segundo é bug jump. Acho que não, acho que é paraquedas. É paraquedas também, né? O terceiro, caindo da escada e ele vai levar uma queda. Com esse negócio na mão. Ou seja, a gente está tendo exemplos aí de como a força gravitacional, ela interfere no nosso organismo, né? Nas nossas ações. Aí aqui embaixo tem, observando os corpos em queda nas imagens acima, pense e responda. O que leva um corpo a cair? Não vamos responder escrevendo, vamos pensar. O que leva um corpo a cair? A gravidade. A gravidade que puxa tudo para o centro da Terra. Não é para baixo, é para o centro da Terra. Para nós é para baixo, só que em todos os pontos vai ser sempre para baixo. Mas se fosse somente em um sentido, as pessoas que moram aqui em cima na Terra estavam bem, quem mora aqui embaixo já está caindo. Deu para entender? Então é para o centro, porque aí você consegue conectar todo mundo e fixar todo mundo aqui na Terra. Porque é mais fácil carregar um liquidificador do que uma geladeira. Mais leve. E aí a gente tem que lembrar o porquê. Isso, cara. Uma coisa leve e uma coisa pesada. Tanto isso quanto isso tem massa. Mas o peso disso aqui está diretamente relacionado com o quê? Com a gravidade. Ó, deixa eu abrir aqui, porque eu quero ver o pessoal de casa. Ó, o liquidificador é leve, a geladeira é pesada. A gente sabe que tem massas diferentes. Só que na água, eu não consigo carregar uma geladeira na água, porque na água a ação da gravidade muda, certo? Na água, eu vou ter a densidade da água interferindo na gravidade. Mas fora da água, o que é que vai acontecer? Tudo fica, né? Fora da água, não. Fora da água, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a massa dos objetos vezes a gravidade.
tornando peso, dando peso, beleza? Ui. Aí a próxima pergunta é: o que faz um corpo entrar em movimento ou parar, ou seja, se modificar a sua velocidade? O que é que faz vocês andarem? Vocês estão aqui parados. Aí vocês andam. Andam para frente. O que é que faz você projetar seu corpo para frente? O que é que você faz na hora de você andar? Mover as pernas. Oi? Isso. Força. Vocês exercem força. Na hora que vocês estão andando, vocês aplicam uma força. Tanto é que quando vocês estão bem descansados, vocês conseguem correr rápido, não é? Ou seja, aplicar muita energia naquela força. Mas quando você está cansado, o que é que você faz? Você dá devagar. É como se o seu corpo estivesse mais pesado, né? Por quê? Porque sua energia está baixa e você está aplicando pouca força. Deu para entender? O que faz um corpo, qualquer corpo, sair do lugar é a força que ele vai exercer. Um carro. O carro está parado, ele está em quê? Repouso. Na hora que eu ligo o carro, o que acontece com o motor? O motor começa a trabalhar. O combustível vai para o motor, reage quimicamente, faz uma combustão. Na hora que faz a combustão, gera energia. Essa geração de energia faz com que o carro saia de repouso e se desloque. Mas se eu não tiver colocado gasolina no carro, ele vai deslocar? Não. Por quê? Porque a gasolina é a fonte de energia do carro. Qual é a nossa fonte de energia, nós, seres humanos? Isso. A alimentação. É a nossa fonte de energia, tá? A água, ela é importante, mas ela não é a nossa fonte de energia, não. Tá? Agora, tanto é que agora sim, ela é vital, né? Porque ela não é a fonte de energia, mas ela é a chave que liga o funcionamento do carro, do nosso motor, né? A gente pode ter bastante comida no organismo. Se a gente não tiver água, a gente não tem todo o funcionamento, o equilíbrio, né? O equilíbrio térmico, o equilíbrio químico do corpo para funcionar. Como você passar mais tempo sem comer ou sem água? Mais tempo sem comer. Se parece que é 40 dias sem comer, 30 dias sem comer. Antes de entrar em colapso. Agora a água é 3, 5 no máximo. Até porque no ambiente de estresse, nosso corpo começa a suar, então a gente perde muita água, tá? Ok, até tudo bem. Vamos avançar. Vamos avançar. A palavra força tem diversos significados, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. No cotidiano, usamos essa palavra para desligar o esforço no levantamento de um saco de cimento ou empurrar um carro. A força que damos a um colega para prosseguir em frente em momento de adversidade. A força no sentido de poder, violência e outros. Então, força tem muitos sentidos, né? Essa força de energia, né? De puxar, de empurrar um carro. Mas também tem aquela força motivacional, né? Bora, fulano, bora, força, reage, né? Então, a palavra tem vários significados. Aí tem, em qual dos exemplos citados acima, a força foi empregada no sentido de ação que modifica o estado de repouso de um corpo para o outro. Então, nesse texto aqui de cima, onde é que a gente está usando a palavra ação no sentido de ação que modifica o estado de repouso? No cotidiano, usamos a palavra para designar o esforço do levantamento de um saco de cimento ou empurrar um carro. A força que damos para um colega para prosseguir em frente, no momento de adversidade. A força no sentido de poder, violência, entre outros. Nesses exemplos aqui, qual desses exemplos está relacionado à ação que modifica o estado de repouso de um movimento para o outro? O cimento e o carro. O cimento porque eu levanto, né? Assim. E o carro porque eu estou empurrando. Então, estou tirando do estado inicial para outro estado. Beleza? A imagem ao lado representa o uso da força para modificar o estado de um corpo. Nesse caso, o homem está tirando o carro do seu estado de repouso. Muito bem. Pode escrever.
Pessoal de casa, entendeu? O homem está tirando o carro do seu estado de repouso. Próxima página. Para que um objeto se movimente, seja em linha reta ou curva, é necessário o emprego da força. Deixa eu ver aqui, acho que eu vi. Tia, Oi, pode falar. pode botar na primeira questão, por favor? Oi? Pode botar na primeira questão. Eu não respondi a primeira não, filho. Eu só respondi a segunda. A primeira é discussão. Ah, tá. Ok. Aí tem, a seguir, apresentaremos ações comuns no dia a dia. Para cada uma delas, indique qual estado produzido pela força empregada. Aí tem, ó, produção de movimento, alteração de movimento ou deformação, tá? Então, vamos lá. É para completar usando somente essas 3 palavras. Empurrar uma mesa na sala. Produção de movimento. Pessoal de casa, terceira letra A, produção de movimento. Vocês podem participar também, tá? Amassar uma caixinha de suco. Deformação. Pessoal de casa, terceira letra B, deformação. Empurrar o carrinho do supermercado. Produção de movimento. Letra C, produção de movimento. Letra D, rebater uma bola de tênis com uma raquete. Alteração do movimento. Ela está vindo numa trajetória e eu estou mudando a trajetória dela. Muito bem. Alteração do movimento, letra C. Letra E, esticar um elástico. Deformação. Esticar um elástico, deformação. Comprimir uma mola. Deformação. Comprimir uma mola, deformação. Fazer uma curva com a bicicleta. Alteração de movimento. Alteração de movimento. Pregar um prego na parede com martelo. Deformação. Pessoal de casa, tudo certo? Nada errado? Tudo certo. Beleza. Aí vamos lá. As forças podem ser classificadas como força de contato quando surgem durante o contato dos corpos, por exemplo, puxões, empurrões, tapas. Ou como forças de campo, que podem agir à distância, como força elétrica, magnética e gravitacional. Na imagem ao lado, uma estante é empurrada por 2 pessoas. Elas fazem forças de mesma intensidade. O que acontecerá com o armário? Exato. Se as forças têm a mesma intensidade, o que vai acontecer com o armário? Ele vai permanecer parado. Beleza? Se as forças são a mesma intensidade, sentidos contrários, o armário vai permanecer no mesmo lugar.
Pessoal de casa, tudo certo? Nada errado? Peraí, tia, repete aí o quarto. Pronto. Nesse aqui, como as forças exercidas, né, são contrárias e na mesma intensidade, então esse armário ele não vai sair do lugar. É só escrever isso. O armário não sairá do lugar, o armário não se moverá, nesse sentido aí. Tá bom? Oi? Continuando. A força é uma grandeza vetorial. Vetor é sentido, viu, minha gente? Quando eu falo de vetor, sempre que eu falar de vetor, vetorial, estou falando de sentido. Então, a força é uma grandeza vetorial, ou seja, para que uma força atue sobre um corpo e produza a ação desejada, depende de características básicas, como ponto de aplicação, é o ponto onde a força está atuando. Isso é fácil de entender, porque, vê só tenho esse objeto aqui, deixa eu ver como é que está o pessoal de casa. Se eu tenho esse objeto aqui, eu aplico uma força aqui, então eu tenho uma reação. Se eu aplico uma força aqui, eu vou ter outra reação. Se eu aplico a força desse lado, eu vou ter outra reação. Então, depende. E se for assim, eu não vou conseguir. Assim, né? E aí, sempre quando vocês forem fazer um cálculo de força, sempre lembre da ação gravitacional. Sempre vai haver uma força puxando tudo para baixo, tá certo? Eu não sei como é que vai vir os exercícios, mas se vier algum exercício, lembrem-se que todos os objetos sofrem a força gravitacional, tá bom? Aí tem a direção, eu tenho o ponto de aplicação, a direção, o sentido e a intensidade. Claro, eu tenho que ter um ponto, se vai ser em cima, embaixo, do lado do outro, a direção, para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o sentido, né? E a intensidade. Uma coisa é você exercer uma força numa intensidade, outra coisa é você exercer com outra intensidade. Isso acontece muito na nossa vida quando a gente está brincando. Às vezes, a gente quer dar uma tapinha assim de leve e acaba pesando um pouco, faz logo o quê? Eita, vai, desculpa, era para ser devagar. Porque, às vezes, a intensidade muda totalmente a brincadeira, né? Está brincando ali de boa, sem problema, mas se você for um pouco mais intenso na brincadeira, alguém pode se machucar. Aí, ó. Próxima página 40. Na imagem abaixo, qual é o sentido da direção e a intensidade das forças aplicadas? A está indo para onde? Exercendo quanta força. B está indo para onde? Exercendo quanto de força. Isso. Então, a gente tem que observar. Isso. Lembra que força é medida em newtons, tá? Esse N aí é newtons, tá bom? Então, vê só. A força A está do sentido para a esquerda, direção horizontal e intensidade 8 newtons. Tá? Vou falar de novo. Porque lembra que ele está perguntando aqui, em cima, aqueles pontos? Vocês podem colocar assim, ó. Letra A, 2 pontos, que aí fica mais fácil. Pessoal de casa, presta atenção. Coloca assim, letra A, 2 pontos. Sentido para a esquerda, vírgula. Sentido para a esquerda, vírgula. Direção horizontal. Tia, letra A, 2 pontos, né? Isso. Sentido para a esquerda, vírgula. Direção horizontal e intensidade 8 newtons. Aí, sentido para a esquerda. Direção horizontal, vírgula, direção horizontal e intensidade 8 newtons. Tudo certo? Bota um ponto no final e vai para a próxima linha. B, 2 pontos.
B, 2 pontos. Sentido para a direita, vírgula. Direção horizontal e intensidade 6 newtons. Gente, vocês conseguiram entender o porquê disso? Deu para entender, né? Direitinho. Aí a gente observou 3 grandezas da força. O sentido, a direção e a intensidade. Beleza? Professora, pode repetir o quinto, o B? Posso? Letra B, 2 pontos. Sentido para a direita. Sentido para a direita. Vírgula. Direção horizontal. Direção horizontal. Intensidade 6 newtons. Ok? Pronto. Posso continuar? Ok, pode. Pronto. Toda grandeza necessita de direção e de sentido para ficar totalmente determinada, além do seu valor associado, módulo. A unidade de medida é chamada vetorial. A força é um exemplo desse tipo de grandeza, assim como a velocidade e a aceleração. Outras grandezas, como tempo, por exemplo, 5 minutos, ficam perfeitamente definidas quando são especificadas em seu módulo 5 e sua unidade de medida, minutos. Essas grandezas são chamadas de escalares. Além do tempo, são exemplos de tipos de grandezas o comprimento, a temperatura, a massa e a área. Para medir a intensidade de uma força, são usados aparelhos chamados dinamômetros. Aí, ó, na ilustração ao lado, há um vetor representado pela força indicando que existe uma força denominada força-peso. Força com que a Terra atrai os corpos. Então, veja só, 1 quilo e a gravidade. Atenção, sempre numa questão de força, a gravidade vai ser dada a vocês. Ou ela vai dar 9,8, ou ela vai dar 10. Algumas questões preferem arredondar o valor da gravidade, certo? Então, se a questão bota a gravidade igual a 10, então você multiplica a gravidade sempre igual a 10. Se a questão vier com gravidade igual a 9,8, aí é um cálculo mais chato, mas você multiplica 9,8. Então, em 1 metro, tá? A gravidade consegue exercer 1 quilo de força, tá bom? Mais ou menos assim. Isso, vamos embora. Mas aí na prática fica melhor. Vamos para a próxima página, a página 41. Não vou avançar muito não, vou ver se eu paro por aqui. Deixa eu ver o tempo, né? Pronto. Página 41. Observando o vetor, você pode concluir que a força-peso é sempre na direção vertical. Pode completar aí, vertical. E seu sentido é para baixo, pois todo corpo extenso possui um ponto central de gravidade que o manterá em equilíbrio. Então, a gente completa o 6º ponto, vertical e baixo, tá? Pode repetir o sexto, por favor, tia? Certo, vertical e baixo, tá bom? Vertical Ok, tia? e baixo. Ok? Quando subimos em uma balança, verificamos nossa massa e não nosso peso. Porém, se quisermos calcular o nosso peso, podemos usar essa fórmula matemática aí, ó.
Peso é igual a massa vezes a gravidade. No ano passado, não foi? Então, vamos lá. Uma pessoa de 50... esse ano, eu com vocês, olha que massa. Uma pessoa de 50 quilos, que tem 50 quilos de massa, ela vai ter quanto de peso? Levando em consideração a gravidade igual a 10. A pessoa tem 50 quilos, a gravidade é 10, e eu quero saber o peso dela. Como é que eu faço? Só multiplico massa vezes gravidade. Ou seja, 50 quilos vezes 10. Vai dar quanto? Vezes 10, 500. Então, o peso de uma pessoa de 50 quilos é 500 newtons. Posso repetir? Pronto. Observa a fórmula aí, o pessoal de casa também. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Quando subimos numa balança, a gente não mede o nosso peso, a gente mede a nossa massa. Se eu quero saber o meu peso, eu vou ter que multiplicar a massa pela gravidade, certo? Levando em consideração que a gravidade é 10, para arredondar, para ficar mais fácil. Tu pesa quanto? Sim. Não tem ideia? Tu pesa quanto? Tu sabe? Rápido, então. Hã? Em 60? Ah, uma pessoa que pesa 60 quilos, eu quero saber o peso dela, eu faço como? Eu pego 60, multiplico por quanto? Pela gravidade. Que no nosso exemplo está igual a 10. 60 vezes 10 é igual a 600. Então, o peso dessa pessoa é 600 newtons. Pode. Eu acho que no próprio exercício vai ter questão assim. Uma pessoa de 10 quilos, quanto de peso ela vai ter? Levando em consideração que a gravidade é igual a 10. Vocês estão olhando para a fórmula? Uma pessoa de 10 quilos. 100 newtons. Essa cadeira aí deve pesar uns 5 quilos. Não. 50 newtons, tia. Isso, muito bem. Ok. Deixa eu ver. Tu pesa quanto, Isaías? 59. Pronto, Isaías, 59. Ele tem 59 quilogramas. É a massa do corpo dele. Se eu quero saber o peso, como é que eu faço? 59 vezes quanto? E dá quanto? 590. 590 o quê? Newtons. Se eu colocar 590 quilos, eu erro. Porque eu não estou medindo a massa. Eu estou medindo o peso. E o peso é sempre newtons. Mas eu errei no vestibular isso. Sério. Eu errei porque eu confundi massa com peso. E as questões de vestibular, ela vai colocar várias respostas possíveis. E uma das respostas era quilos, eu assinei quilos. Quando na verdade era newtons. Entendeu? Aí tem que ficar esperto. Você sabe que seu peso é uma força gravitacional dirigida para baixo? Qual é o corpo que exerce essa força gravitacional? Qual é o corpo que atrai tudo para o centro da Terra? Gravidade. Boa. Vê só, eu vou parar por aqui. Vou deixar sistema de força para a próxima aula. Lembrando que quarta-feira eu não vou começar com o sistema de força. Eu vou corrigir o capítulo 2. Porque a gente tem 2 aulas, vai corrigir todas as atividades do capítulo 2. Aí, depois da tarefa, acho que no dia de uma aula, eu continuo o sistema de força. Beleza? Fechou? Eu não sei, Paula saiu, deixa eu só aqui.
Eu vou só parar a gravação aqui. Você que está assistindo a aula gravada, tchau, tchau.